Ok. É, Bom, agora nós vamos ver aqui, tá? Vamos abordar aqui, né, sobre o OFX, tá? O que seria então o OFX? No caso aqui, eu já estou aqui com um link aberto, né? ofx.net/about OFX, tá? Então, OFX, né, basicamente, é o Open Financial Exchange, né? Ele é um padrão aberto, né? E esse padrão, tá? Ele é utilizado para troca de informações financeiras, né, entre instituições financeiras, ok? Então, basicamente é isso, tá? Seria interessante, tá, que você acessasse esse site aqui, tá? E para que você compreenda melhor, né, o que é esse formato OFX, né, o que é o OFX, ok? Aqui nós temos um outro link, como eu havia falado, como eu havia informado anteriormente, né, o OFX é basicamente isso, tá? Foi definido um padrão, né, um padrão internacional, para que pudesse haver essa troca de informações, né, essa troca de dados financeiros essa troca de informações entre instituições financeiras, tá? Então aqui eu tenho um outro link, né? Nesse link aqui você vai obter informações de como realizar o download, né? Como obter esse arquivo OFX, tá? Então aqui, ó, você vai obter informações de como realizar o download de alguns bancos, né? Aqui no caso nós temos aí os maiores bancos aqui do Brasil. Então aqui, por exemplo, no Banco do Brasil, temos aqui a explicação, né, inclusive com imagens, de como você vai realizar aí o download desse arquivo OFX, tá? O procedimento aí é bem simples, ok? E eu tenho aqui já um arquivo OFX aberto, tá? Que nós podemos perceber aqui que inicialmente nós temos aí o cabeçalho com alguns atributos, né, relacionados a esse arquivo OFX, tá? E logo depois nós temos o arquivo OFX em si, ok? E o que nós podemos perceber aqui que essa outra parte aqui do arquivo OFX é praticamente, na verdade, ele é um arquivo, ele tem o formato, né, de um arquivo XML, ok? Então, se você conhece o formato XML, então você vai compreender aqui essas informações que estão dentro aqui desse arquivo OFX, tá? Bom, então aqui nós temos várias informações, ok? Então aqui no caso, por exemplo, tem a linguagem, tem aqui a data do servidor, a organização, temos aqui o ID dessa organização, no caso dessa instituição financeira. Logo depois aqui temos o status, né, o código do status. Temos aqui também os dados da conta. E logo depois, o que vai nos interessar de fato é a lista de transações, tá? Aqui nós temos uma lista de transações, ok? Que está dentro aqui desse elemento Bank Transaction List, ok? E temos aqui os atributos data de início, data de fim e logo depois as transações de fato, né? Então aqui dentro de cada elemento nós temos aqui o tipo de transação, a data, o valor, o ID, aqui nós temos o número, o check num, o número de referência e também aqui o memo, que seria o histórico, tá? E nós podemos perceber, tá, aqui no projeto, aqui no pacote BIM, nós temos aqui a classe extrato banco, tá? Nós podemos perceber que nós temos aí esses atributos, que é o data de transação, o valor, o ID da transação, o check num, número de referência e também o histórico, tá? Então, nós temos aí esses campos, né, esses atributos definidos lá na classe extrato banco, tá? Bom, então o que nós vamos fazer? Como só interessa para a gente essa parte aqui,
no caso aqui, essa lista de transações, e essa lista de transações, ela está aqui em um formato XML, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar aqui um framework, né? No caso aqui, o Simple XML Serialization, ok? Então, esse framework, ele é no caso, ele é um componente, né, que vai ser utilizado aqui para serializar e desserializar arquivos XML. Ele é utilizado para realizar essa operação aqui na linguagem Java. Tá? Bom, e o que nós vamos fazer então para poder utilizar esse framework aqui no projeto? Primeiramente, nós vamos aqui nessa aba Maven, tá? O código, esse framework ele é open source, tá? E também ele é free, ok? E aqui você vai nessa aba Maven, tá? E nós vamos pegar essas coordenadas Maven e vamos definir lá no nosso projeto, tá? Aqui eu posso fechar essa classe. Então eu vou aqui no projeto, aqui em Gradle Scripts, e vou definir essa dependência, ok? Então vou implementation, no caso aqui o org.simple.xml framework, tá? Simple XML. Vamos voltar aqui. E no caso, a versão é a versão 2.7.1. Ok? Então vamos sincronizar para que o Android Studio aqui realize o download dessa biblioteca, né, desse framework. E vamos aguardar aí, então, esse procedimento. Ok, foi finalizado aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Aqui eu posso fechar. Para poder utilizar esse framework, nós precisamos aqui criar algumas classes, tá? No caso aqui, como a parte que nos interessa é somente essa lista de transações, eu não vou criar aqui esses outros, as classes que vão representar esses outros elementos, não, tá? Então o que eu vou fazer? Vou criar somente essas classes que representam aqui o elemento que contém a lista de transações e o elemento que contém aqui os dados de cada transação, tá? Então vamos lá. Vou aqui até copiar esse nome. Eu vou aqui no projeto. Vou criar aqui um outro pacote, tá? No caso aqui eu vou chamar esse pacote de OFX. E vou criar aqui então a classe com esse nome, Bank Transaction Listener, tá? Vou clicar em OK. E agora nós temos que fazer o seguinte, tá? Como nós vamos trabalhar somente com essa lista de transações, eu vou definir aqui, através da a anotação root, que esse é o elemento raiz do meu arquivo XML, tá? E nesse elemento, nós temos aqui, nesse arquivo XML, né, nós temos aqui os seguintes atributos. Nós temos aqui a data de início, que no caso lá eu vou definir como o string, tá? E também a data fim.
também vou definir esta data como string, ok? E vamos criar aqui também uma outra classe, né? No caso aqui, ó, nós temos aqui uma lista de transações, tá? Então eu vou criar esta classe aqui também, ok? No caso dessa classe, nós temos aqui os seguintes elementos, tá? Temos o transaction type. Só para facilitar aqui, eu vou declarar, tá? Eu vou declarar todos os atributos como sendo do tipo string, tá? E depois nós realizamos aí então as devidas conversões, ok? Aqui eu não vou me preocupar com o formato aqui, tá? Aqui teria que ser utilizado, né, por padrão, pelo padrão do Java, nós teríamos que utilizar letras minúsculas aqui, mas eu não vou me preocupar com isso, ok? Eu vou manter aqui o mesmo formato que está lá no arquivo. Então, vamos fazer isso aqui para todos os elementos, né, para todos os atributos que nós temos aqui neste na verdade, os dados, né, que nós temos aqui em cada transação, tá? Então, temos aqui também o número de referência. E aqui, finalmente, nós temos o memo. Opa! Ok, definido aqui todos os atributos, vamos gerar os respectivos métodos get e set, tá? Vamos aqui em refatorar, ok? Voltando aqui na lista, na Bank Transaction List, agora nós temos que criar aqui, na verdade aqui esse não é public, tá? Seria private. Provavelmente aqui, não, aqui nessa classe está certo, ok? Agora nós vamos criar aqui um array list de strn, tá? Então aqui lista vamos definir aqui de acordo com essa sugestão, tá? E agora vamos então gerar os métodos get e set. Vou refatorar, tá? E aqui no caso dessa lista, eu tenho que utilizar aqui a seguinte anotação, tá? Tenho aqui a anotação, ó, element list, ok? Bom, então criado, né, essas duas classes, tá? Essas duas classes, elas representam as informações que nós temos aqui no XML, né, nessa parte desse XML. Então temos aqui, ó, no Bank Transaction List a data de início, a data de fim e a lista de transações, tá? Então temos várias transações definidas aqui nesta lista, ok? Bom, e o que nós vamos fazer aqui então agora, tá? Criado essas classes, agora vamos criar aqui uma outra classe. Vou chamar essa classe de importa OFX, tá? Ok. Bom.
Então agora vou criar aqui um método, tá? Criar aqui um método estático mesmo, chamado importa OFX, ok? No caso aqui, nós temos que retornar uma lista de extrato banco, né? Uma array list de extrato banco, ok? E para poder realizar essa importação, nós vamos receber aqui um arquivo, ok? Então nós vamos utilizar aqui o Java IO file, tá? Então já vamos aqui instanciar essa lista de extrato banco. New array list, ok, e retornar esse extrato, tá? Bom, então aqui nós vamos criar um bloco try catch. Opa. E vamos fazer o seguinte, tá? Primeiro nós temos que... A ideia aqui é que o usuário, né, acesse lá a conta do banco, né, baixa esse extrato no formato OFX. Depois que ele fez esse procedimento, ele vai vir aqui na aplicação e vai selecionar esse arquivo, né, que ele fez o download lá no site do banco, e o sistema vai então ler este arquivo e exportar esses dados lá, tanto para o lançamento de receita quanto para os lançamentos de despesa, né? Isso aí vai depender de cada transação, né? De acordo com cada transação vai ser definido se é um lançamento de despesa ou se é um lançamento de receita, tá? Bom, então para poder ler esse arquivo, nós primeiro aqui vamos criar uma string builder, tá? Eu vou chamar aqui de texto. Opa. New string builder, tá? Essa variável nós vamos utilizar para definir o texto, né? No caso aqui, nós vamos ler esse arquivo OFX, ok? E somente vamos buscar essa parte que nos interessa, tá? Que é essa lista de transações aqui, ok? Nós vamos ler o arquivo inteiro, mas nós só vamos definir aqui nessa variável texto essa parte que nos interessa, né? Que no caso é a lista de transações, ok? Então, para isso, nós vamos criar aqui um buffered header, tá? Vou definir aqui o nome somente como header. E aqui, nesse construtor, nós podemos aí receber como parâmetro um file reader, tá? Passando aí como parâmetro o arquivo que foi selecionado aí pelo usuário, tá? Bom, então nós já temos aí o leitor, temos aí o texto, onde nós vamos armazenar somente a parte que nos interessa. Vamos agora aqui criar um arquivo que, aliás, uma variável, né, que vai conter aí os dados da linha do arquivo que está sendo lido, tá? Então vamos aqui fazer um laço. Então aqui inicialmente a linha, né, essa variável linha vai receber o header ponto readline, ok? E aqui nós temos que verificar se essa linha aqui é nulo.
No caso aqui nós temos que adicionar um parêntese, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Enquanto, né, esse leitor, né, enquanto houver linhas, no caso aqui nesse arquivo, então o que nós vamos fazer? Nós vamos ler cada linha desse arquivo, tá? Enquanto houver linhas nesse arquivo, né, enquanto forem lidas linhas nesse arquivo, nós vamos tratar cada uma dessas linhas, tá? Nós vamos verificar o conteúdo de cada uma dessas linhas. Então, inicialmente aqui, nós vamos remover, no caso aqui, ó, que nós podemos perceber que nós temos espaços em branco, né? No caso aqui são tabulações, mas na leitura ali elas virão como espaços em branco, tá? Então, primeiro passo aqui é remover esses espaços em branco, né? Nós vamos aqui para isso utilizar o método trim aqui da string, né? Da string linha, ok? Então, aqui no arquivo, o que nos interessa para a gente é somente quando ele ler esta linha aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou copiar aqui essa linha. Se a linha iniciar com o Bank Transaction Listener, nós temos que a partir desse momento nós teremos que definir aqui o conteúdo dessa variável texto, tá? Nós vamos criar o XML, né? O arquivo XML, na verdade ali vai ser somente em memória. Nós vamos definir o XML somente aqui com esse conteúdo aqui, tá? No caso, que é o conteúdo que representa a lista de transações, tá? Então vamos voltar aqui. Então, se essa linha, né, que foi lida tiver esse conteúdo, o Bank Transaction Listener, nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos criar uma variável booleana início, tá? E inicialmente ela vai ter o conteúdo falso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos definir aqui que o início é igual a true, ok? E vamos verificar, logo aqui abaixo, se já tiver iniciado, né? Ou seja, se já estiver dentro ali das linhas a qual que tem o conteúdo que nos interessa, então nós vamos adicionar aqui o conteúdo dessa linha, tá? Então, somente quando for definido aqui o início, tá, é que nós vamos adicionar o conteúdo desse arquivo à variável texto, tá? Voltando aqui no arquivo, nós somente vamos no caso aqui, nós somente vamos parar, né, de adicionar o conteúdo da linha quando nós chegarmos aqui nesta linha, né, que é o final aqui da lista de transações, tá? Então, vou fazer aqui o seguinte. Vou copiar aqui esse código, tá? Opa, aqui foram inseridos sem querer alguns breakpoints, tá? Na verdade aqui é somente adicionar a barra, tá? Bom, então se a linha começar com um barra Bank Transaction Listener, eu vou definir aqui agora como falso, tá? Então ele não vai mais adicionar aqui a linha, tá? Só que nós precisamos adicionar essa última linha, que no caso
é esse conteúdo aqui, tá? Na verdade, nós podemos até deixar aqui como o linha mesmo, ok? Então aqui ele já vai definir como falso, ele vai verificar se essa variável está definida como verdadeiro, como não vai estar definido como verdadeiro, ele não vai adicionar aqui, tá? Então por isso que nós temos que adicionar aqui já quando nós definimos essa variável para falso, ok? Bom, então feito esse laço aqui, nós teremos aí dentro dessa variável texto somente este conteúdo, ok? Bom, então vamos retornar aqui. Opa. E agora vamos então tratar, né, o conteúdo desse texto, tá? Nós temos aqui um header, nós temos que fechar esse cara, ok? E agora nós temos que criar aqui um objeto lá da classe Serializer, né? No caso aqui do pacote org.simpleframework.xml, ok? Então vamos instanciar esse objeto. No caso, o Serializer ele é uma interface, tá? Então nós temos aqui que utilizar a classe Persister para poder instanciá-lo, ok? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos criar um objeto aqui da classe Bank Transaction Listener, tá? Vou chamar aqui esse objeto de OFX e vamos utilizar aqui o objeto Serializer, né, para ler este. No caso aqui, eu tenho que definir o tipo da classe, no caso vai ser o banktransactionlist.class e a fonte, né? No caso ali nós temos no texto, tá? Como nós, no caso aqui com o string build, nós temos que utilizar aqui o método toString, ok? Bom, então, somente com esse método aqui, ó, esse serializer lá do Simple XML Framework, ele vai ler ele vai serializar, né, este arquivo XML e vai, no caso, converter, né, vamos dizer assim, esse arquivo XML, no caso ali que é um texto, em classes Java, né, no caso aqui nesta classe Java Bank Transaction List. Tá? Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer um laço nessa classe stmttrn, tá? Na lista de transações que nós temos aqui do arquivo OFX, ok? E para cada item dessa lista, então, nós vamos criar aqui um extrato banco, tá? E vamos definir os respectivos atributos. Na verdade aqui temos aqui o checkNum, tá? Então nós vamos aqui no s.getCheckNum. Temos aqui também, no caso conciliado, por enquanto nós não vamos utilizar, a data da transação. No caso aqui da data da transação, tá? Nós temos que fazer aqui uma conversão, tá? O que nós podemos perceber aqui, ó? Primeiro nós temos o ano, depois o mês, depois o dia, tá? E provavelmente esse aqui é o horário, tá? É a hora. Só que essa hora aqui não nos interessa, né? No caso que basta a data da transação, ok? Então aqui ela está no formato ano, mês, dia, tá?
Então nós vamos fazer aqui o seguinte. Vamos criar aqui um objeto lá da classe SimpleDateFormat, tá? Vamos definir esse formato, no caso aqui é o mês e o dia, ano, mês e dia, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, dateFormat.parse, nós temos que passar aqui a data da transação, só que nós temos que fazer um substring, né? No caso aí, nós vamos começar aqui na posição 0 e vamos pegar aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, tá? Então vamos pegar aí 8 caracteres para fazer essa conversão em uma data, ok? Então temos aqui também, no caso, já foi a data, o check none, conciliado não, o histórico, nós temos que, no caso, que pegar o memo, extrato banco, logo depois aqui nós temos o ID da transação, aqui nós temos o fit ID, temos aqui também o número de referência, temos aqui o ref_none. No caso aqui também nós temos o valor, tá? E aqui no caso do valor, nós temos que converter essa string, né, que nós temos aqui para, olha só, aqui nós temos o transaction amount, nós temos que pegar essa string e converter em double, tá? Então aqui, ó, nós vamos pegar double.valueOf s.get, no caso aqui, ó, transaction amount, ok? E agora, aparentemente nós já definimos aqui todos os atributos, tá? Agora vamos então adicionar este extrato banco à lista do extrato, tá? Então dessa forma esses dados então serão retornados aqui para o método que o chamou, tá? Bom, então aqui nós criamos a infra, né, que vai ser utilizada aí para importar, né, os dados que estão lá nesse arquivo que foi selecionado para o usuário. Nos próximos vídeos, então, nós iremos aí criar a tela, né, o layout e também a chamada aqui a este método.